pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal Sala de Estudos. Sou o professor Donizete Paiva e hoje vamos falar de um tema que vem me intrigando bastante ultimamente, que é uma falsa dicotomia entre economia e pandemia. Muita gente fala a respeito, dizendo que, olha, não podemos abandonar a economia, que a pandemia está atrapalhando a economia. Entretanto, a gente precisa verificar o que é economia. Então, existem problemas conceituais em relação a isso, e por conta desses problemas conceituais, as pessoas fazem uma interpretação totalmente errada sobre isso. A economia é uma ciência humana, é ciência social, mas que de fato humana, porque se não tiver humanos, não tem economia. A natureza, por si só, ela não precisa de economia, ela se arranja da melhor forma possível. E no caso da sociedade, das pessoas, nós precisamos da economia, de um sistema econômico que possa utilizar os recursos disponíveis para tentar trazer um pouco mais de bem-estar para as pessoas. Então, se a gente for pensar assim, existe economia sem pessoas? Não existe. Existem pessoas sem economia? É possível. Até porque nós já tivemos uma época no nosso mundo em que não tínhamos esta economia, não da forma como a gente conhece hoje, né? Você tinha as pessoas saíam para caçar e se ela caçasse, ela comia e vivia ou morria, né? Então, é importante a gente frisar isso, de que a economia ela está a serviço das pessoas e não o contrário, né? Então, as pessoas precisam pensar bastante a respeito disso, e aí eu decidi trazer esse tema para a gente discutir, até para clarear algumas coisas. Muita gente fala sobre economia, e às vezes não sabe exatamente do que está falando. Há uma certa confusão dentro desse processo, né? Então, assim, antes da gente começar, vamos colocar 3 premissas básicas, né, para a nossa discussão. Primeira delas, há uma epidemia. Por mais que existam negacionistas falando, não, isso é uma invenção, isso é uma conspiração, sei lá, é só olhar no mundo e verificar assim, de fato existe uma pandemia. Pode não ser nas dimensões que você está imaginando, pode ser pior ou pode ser melhor, entretanto, isto é um fato, existe uma pandemia. Segunda premissa que a gente vai colocar aqui é que é um problema global. Então, as pessoas elas fazem uma confusão em relação a isso e às vezes elas acham que isso é só um problema brasileiro. Aí é o Brasil que está lidando com isso e aí é jogo político dentro do Brasil que está lidando. Não, isso é um problema mundial, né, que afeta praticamente todos os países do mundo. Está todo mundo preocupado com isso. Então, se é um problema global, o que a gente deveria fazer? A gente deveria observar quais as soluções que os países estão dando para este período de pandemia e tentar aprender com isso. E também tentar ensinar um pouco das nossas ações, daquilo que a gente fizer de forma correta, eficiente, para que os países também possam seguir o nosso exemplo. Mas me parece que não é muito o nosso caso brasileiro. O nosso caso brasileiro não estão querendo seguir muito o nosso exemplo, não. Até porque a gente só tem visto piora no processo, né? E isso tem N fatores que não é o que a gente vai discutir aqui especificamente. Então, e a terceira premissa que eu quero colocar aqui é uma questão relacionada ao seguinte: a economia, ela não deve piorar o bem-estar das pessoas. Então, a economia, né, o sistema econômico, ele é feito para melhorar o bem-estar das pessoas. A partir do momento que ele piora, alguma coisa está errada na economia. Então, se ela fala assim, você vai ter que sair da sua casa, arriscar a sua vida, porque as pessoas precisam continuar vendendo, produzindo, e isso vai piorar a sua vida porque você pode morrer. Então, não está certo. Você tem que achar, esse sistema econômico, ele tem que achar outra alternativa. É isso que precisa ser verificado. Então, assim, 3 premissas básicas. Existe uma pandemia, é um problema global e a economia não deve piorar o bem-estar das pessoas. Mas, afinal de contas, o que é economia, né? As pessoas falam assim, olha,
é tudo culpa da economia, como se ela fosse um deus, um agente, né, onipresente que mandasse todas as coisas, existe um lugar onde ela fica, e não é nada disso, né? A economia é uma ciência social, né, que ela estuda como é que ela pode alocar os recursos disponíveis que a gente tem aqui. A gente vai pegar esses recursos, produzir coisas, bens e serviços, e vai tentar atender às necessidades ilimitadas dos seres humanos. Por que ilimitadas? Porque o ser humano nunca está satisfeito, né? A partir do momento que você vai chegar a um determinado ponto, as pessoas falam assim, eu estou satisfeito com isso. Não, aí eu vou querer mais coisas. E aí esse sistema econômico é que vai permitir um rearranjo, né, de produção para que essas novas necessidades possam ser atendidas. Mas quando a gente pensa assim, a economia ela aloca os recursos, né, então ela trabalha em cima dos recursos, que recursos são esses? A gente, dentro da teoria clássica, né, econômica, a gente divide aí em praticamente 3 elementos, na verdade vou colocar 4 aqui, que é a questão da terra, do trabalho, do capital e da tecnologia. A terra é o espaço físico e os recursos naturais. Então a gente tem lá bastante terra, a gente no caso brasileiro, mas nem todo mundo tem tudo isso. Tem recursos naturais e a gente pode utilizar esses recursos naturais. O trabalho, a mão de obra, o trabalhador, né? E esse trabalhador que eu estou falando não é só o trabalhador operário, né? Todo trabalhador. O empresário ele também é um trabalhador, ele também emprega o seu trabalho intelectual, né, de organização das coisas, então ele também se encaixa aqui dentro do trabalho. Nós temos a outra parte que é a questão do capital. Aí o capital é a parte, não é só o dinheiro, né, a questão financeira, é também a questão financeira, porque ele permite você adquirir os insumos necessários para um processo produtivo, né, fazer as trocas e tudo mais. Mas também em relação a máquinas, equipamentos, ferramentas, né, e a própria aquisição de tecnologia, né? Mas aí eu coloco a tecnologia como se fosse um quarto recurso, né? Porque essa tecnologia aqui é o como fazer. Como é que eu vou misturar todas essas coisas para que eu possa gerar bens e serviços e isso atenda essas necessidades das pessoas. Essa tecnologia está muito associada à questão do capital, né, porque ela precisa de recursos, eu preciso de pesquisa e desenvolvimento para fazer a tecnologia, mas eu preciso de capital intelectual. As pessoas precisam pensar, precisam ter criatividade, precisam trazer inovações dentro do processo. Então, são esses recursos, né, que estarão disponíveis, alguns mais, outros menos, e aí você organizando esses recursos, fala, dá para entregar isso daqui para a sociedade, dá para entregar isso para as pessoas. Em alguns momentos você vai ter escassez de um determinado recurso, abundância de outros, e assim vai indo, né? Mas tudo isso se organiza dentro de um sistema. E esse sistema ele tenta responder algumas perguntas. O que, como, para quem e quanto. O que, por exemplo? O que produzir? O que vai ser produzido? Como vai ser produzido? Para quem vai ser produzido? Quanto vai ser produzido e quanto isso vai ser distribuído entre as pessoas? De que forma que nós vamos distribuir esses recursos? Daí a gente tem duas possibilidades, né? Que seria um sistema econômico baseado numa economia de mercado, um sistema capitalista, né? No qual você vai fazer o seguinte: o que, como, né, quanto, para quem produzir, é o próprio mercado que vai dizer. Então, existe demanda para um determinado produto, a oferta vai lá e fala, então eu vou produzir isso daqui para atender essa demanda. E como é que se dá essa relação? Através de um elemento preço. Você estabelece um preço e a pessoa tem renda, vai lá, compra lá o produto ou serviço e leva e atende a sua necessidade. A maioria dos países do mundo, hoje, eles funcionam desta forma, baseados nessa economia de mercado, certo? Então, por isso que se fala muito assim, olha, o mercado está tenso, olha, o mercado quer isso, o mercado quer aquilo, o mercado está chateado, até como se ele fosse, sei lá, uma pessoa, uma instituição, e não é nada disso, né? O mercado é um espaço no qual existe uma interação entre oferta e demanda,
né, em que você faz trocas ali através de um determinado preço. Né? O mercado somos nós, pessoas. Se as pessoas deixarem de existir, não existe mercado. Já pararam para pensar nisso? Então, assim, o ponto fundamental de um mercado são as pessoas. Sem pessoas, não existe mercado. Ok? Nós temos uma outra possibilidade, que seria o sistema socialista. Ah, mas o socialista, o Estado quer produzir tudo, né? Então, essas respostas a essas perguntas, o que, como, para quem, quanto, como distribuir isso, seria centralizado na figura do Estado, governo, né? Ele que diria assim, olha, vamos produzir tais coisas e aí nós vamos pegar essas coisas e vamos distribuir de uma determinada forma. Então, não é simplesmente uma questão de economia de mercado. Eu tenho dinheiro, vou lá, compro e pronto. Quais são os principais agentes que atuam nesse sistema? Bem, você vai ter os empresários da parte de produção, né, que estão produzindo bens e serviços. Você vai ter os trabalhadores, que levam sua mão de obra, né, o seu esforço, trabalho para ser ofertado. Você tem os banqueiros, que ajudam a intermediar o processo financeiro, captar recursos de um lado e passar esses recursos para o outro lado. E você tem o governo. Então, de forma bem simplificada, você tem esses 4 grandes agentes econômicos, né? E eles ajudam a compor esse sistema econômico que nós estamos falando. Bem, uma outra questão que a gente verifica é que a economia ela lida com a escassez dos recursos. Aqueles recursos que a gente acabou de verificar agora há pouco. Terra, trabalho, capital e tecnologia. Se eu tivesse tudo isso em abundância, de forma infinita, eu não precisaria ter economia, né? Porque era só chegar lá e pegar as coisas. Falar, tem isso aqui, tem aquilo e tal. Não tem necessidade, então, de eu tentar organizar o sistema para que as pessoas possam adquirir seus bens e serviços, porque se tivesse tudo em abundância, não teria esse problema, né? Mas por que essa discussão é importante? Porque agora, neste momento da pandemia, quando a gente observa esses recursos, né, esses fatores de produção, né, esses recursos disponíveis, o que acontece? Será que surgiu alguma escassez em relação a eles? Quando a gente pega a questão da terra, não tem problema a questão da terra. Terra, espaço físico, os recursos naturais. Eles estão aí. O vírus, por exemplo, ele não contamina o minério de ferro, né? Ele pode cair em cima do minério de ferro, não acontece nada com o minério de ferro. Não acontece nada com a soja, não acontece nada com qualquer produto natural, né? Qualquer minério que você possa ter aí. Então, a terra não é um dos recursos que estejam escassos. Talvez, assim, a produção de determinados recursos diminuir, mas aí é por um outro motivo, né? Então, quando a gente olha os outros fatores, por exemplo, trabalho, este é um dos elementos que está sofrendo com relação à pandemia. Por quê? Não é porque está diminuindo a quantidade de pessoas, até está, porque tem muita gente falecendo, mas porque eu não posso utilizar esse fator de produção neste determinado momento, né? E por que eu não posso utilizar esse fator de produção? Porque como nós estamos na pandemia, e aí uma questão que ocorre de contaminação é o contato entre as pessoas, eu preciso isolar essas pessoas, né? E esse processo de isolamento das pessoas, né? Isolamento social das pessoas, e isso diminui a produção de bens e serviços, né? Porque nem tudo eu consigo fazer de forma remota ou eu consigo utilizar tecnologias virtuais para poder continuar meu processo produtivo. Então, essa é uma coisa chave. O fator trabalho, neste momento de pandemia, ele se transforma num fator escasso, muito embora eu tenha muita gente por aí. Aí você fala, mas é só pegar essas pessoas e mandar elas trabalharem novamente. Não, se você fizer isso, você pode estar ampliando o processo da pandemia. E o reflexo depois vai ser pior ainda, né? Então, o grande problema é assim, olha, temos um sistema estruturado e não posso agora, neste determinado momento,
contar muito com este fator trabalho. Então, a economia, os pensadores econômicos, os economistas, eles deveriam falar assim, ok, neste momento esse fator trabalho é um elemento escasso, então nós temos que achar outras alternativas para manter a produção de bens e serviços e manter o consumo das pessoas. Okay? Uma outra questão que acontece, né, que também surge como escassez, é o próprio capital. O capital se torna um elemento escasso neste determinado momento. Por quê? Porque se as empresas produzem menos, né, dado o problema da pandemia, diminui, há uma retração de mercado, as empresas produzem menos, se elas produzem menos, elas pagam menos salários, né, aumenta o desemprego, acaba não podendo pagar o que pagava antes, então reduziu a produção, vou ter menos gente trabalhando. Fazendo isso, diminui o consumo mais ainda e, por sua vez, diminui sua venda e diminui sua margem de lucro. Ok? Diminuindo sua margem de lucro, diminui sua capacidade de investimento. E a empresa também não vai investir agora nesse determinado momento, porque ela não verifica, né, num horizonte de que a demanda vai retomar rapidamente. Até porque se ela já está com capacidade ociosa, ela não vai ampliar a sua produção, né, mais para frente, porque primeiro vou usar o que eu já tenho instalado, depois eu vou pensar em ampliar essa produção. Então você tem uma escassez de capital. Se você pensar, por exemplo, nos pequenos e médios produtores, né, um restaurante, né, esse cara, o proprietário do restaurante, está passando por boas dificuldades, porque ele viu a sua demanda praticamente zerar. Ele teve que achar alternativas para tentar manter algum nível de receita, mas de qualquer forma reduziu bastante a sua receita. Então ele tem menos capital, ele tem menos poder de consumir, de investir e assim por diante. Né? Então nós temos esse elemento prejudicial dentro desse processo. Então já temos duas coisas aí. Nós temos o problema do trabalho, que embora tenha bastante gente, neste momento eu deveria não contar tanto com essas pessoas, porque elas precisam ficar em casa. E temos a questão do capital, tem menos recursos disponíveis por aí. Um outro recurso aí não tão escasso é a questão da tecnologia. Né? Porque assim, para a tecnologia eu preciso ter capital, porque eu preciso de ferramenta, pesquisa, desenvolvimento. E neste momento que nós passamos agora, de você ter contração dos mercados, você tem restrições a essa tecnologia. É claro que isso não se aplica a todos os segmentos. Tem muita gente correndo atrás de novas tecnologias. Até porque é uma forma de tentar se reorganizar diante de uma situação de pandemia. Então, dos recursos que a gente falou lá, trabalho se torna um recurso escasso, capital se transforma num recurso escasso e tecnologia tem algumas restrições, muito embora alguns segmentos estejam avançando nesta área. Okay? Então, o que a gente tem observado até então? Se a gente tem mais economia, ou seja, eu não respeito o isolamento social, eu quero que as coisas voltem a funcionar, e eu falo, todo mundo volte para o trabalho. Vamos todo mundo trabalhar, vamos todo mundo consumir, vamos todo mundo interagir e tal. O que a gente tem observado? Aumento da pandemia. Né? E ao aumentar a pandemia, o que você observa? Você vai ter menos mão de obra disponível, né? Vai ter menos capital disponível, porque vai ter menos consumo. Né? Então, por outro lado, a gente observa, né, que com mais pandemia, a gente tem menos economia. Olha só, então se eu tenho mais economia, eu quero levar todo mundo de volta agora, sem que ainda tenha as condições para que isso aconteça. Eu acabo gerando mais pandemia. E quando eu gero mais pandemia, eu tenho menos economia. Porque aí eu vou ter que dar um passo atrás, botar todo mundo para dentro de casa de novo, porque eu não consegui solucionar o problema. Quando a gente pensa lá na questão dos sistemas econômicos, e aí muita gente defende, o sistema capitalista, ele é bom porque você tem a liberdade de escolher o que você bem entende e tal. Ok, não tem problema quanto isso, é bacana você poder escolher o que você quer.
Mas o que a gente verifica neste momento de pandemia? Que o sistema capitalista, baseado numa economia de mercado, oferta e demanda, ele não consegue dar respostas ao problema da pandemia. Ele, por si só, sozinho, não consegue, porque ele depende desse sistema funcionando como era antes. As pessoas saindo, indo trabalhar, indo consumir e tudo mais. A partir do momento que eu tenho restrições a esse modelo, o sistema começa a emperrar. E aí, se ele começa a emperrar, você fala assim, mas como é que eu resolvo isso? Aí é a outra possibilidade que a gente falou. Não é que você vai transformar num sistema socialista, mas mostra que um dos agentes desse sistema passa a ter um papel fundamental para que ele mantenha o sistema funcionando, né, e que traga soluções para esse sistema, que aí é o Estado, o governo. Quando a gente observa o mundo afora, você vai verificar o papel do Estado, seja ele nos Estados Unidos, seja ele na Grã-Bretanha, na França, Alemanha, Japão, China, África do Sul, Índia, Rússia, assim por diante. Você vai verificar a importância do papel do Estado neste exato momento e o que eles vêm fazendo em relação a tentar fazer com que suas economias continuem funcionando. Quando a gente observa, né, olha, estamos num momento de pandemia e aí, que efeitos que a gente tem em cada um daqueles agentes, dos principais agentes econômicos que nós falamos. Quando você pensa lá no trabalhador, o que aconteceu com o trabalhador nesse momento de pandemia? Aumento do desemprego, queda na renda, queda no consumo. Essa tem sido a ótica da maioria dos trabalhadores, né? E aumento de incerteza, o cara não sabe se ele vai ter um outro emprego daqui a algum tempo ou de onde ele vai tirar renda para poder bancar as suas despesas. Quando a gente pensa no empresário, o produtor, ele teve queda na produção, né, por conta de uma retração na demanda, ele tem queda nas vendas, queda nos lucros e vai diminuir o seu fluxo de investimentos. Volto a falar, não são todos os setores. Tem gente, e economia é um negócio bem assim, às vezes alguns estão se dando muito bem e outros nem tanto. Então, existem setores que estão indo super bem, né, na pandemia, mas não é a regra geral, né? Na sua maioria não estão indo tão bem assim, né? Imagine uma empresa que ela precisava, que dependia de financiamento para montar o seu capital de giro, promover produção e vender seus produtos. Com a pandemia diminuiu a demanda, ele estava endividado no banco, agora ele vende menos, tem menos lucro e a dívida do banco ele precisa pagar. Só que ele não tem como girar isso e fazer com que ele tenha recurso para pagar a sua dívida. Quando a gente pensa no sistema financeiro, nos banqueiros, né, o que você verifica? Você tem queda na captação, né, só para exemplificar, né, muita gente nesse determinado momento, eles deixam de poupar. Então você tinha lá um dinheirinho na caderneta de poupança, você tinha um dinheirinho lá em fundos de investimento, em tesouro direto, e aí por conta das dificuldades você vai tirando esses recursos para poder gastar com consumo, porque você precisa bancar as suas contas, né? Então, o sistema financeiro diminui a sua capacidade de captação de recursos, né? O que, por sua vez, de certa forma, poderia diminuir a sua margem de lucro. No nosso caso brasileiro, os bancos ainda continuam dando bastante lucro. Mas tem um outro elemento que afeta também os bancos, a questão da inadimplência. Como as pessoas têm menos renda, né, elas começam a dever mais para os bancos. E aí há um aumento significativo no nível de inadimplência. E o outro elemento que a gente verifica é a questão do governo, né? Como é que o governo sofre com esse processo? Ele sofre principalmente com a queda na arrecadação, porque se o mercado está se contraindo, se vende menos, ele arrecada menos, né? E ele tem um conjunto de contas lá que ele precisa pagar, e ele tem aumento com despesas, né? Porque boa parte do que a gente verifica hoje com a questão da pandemia, por exemplo, você verifica as pessoas buscando tratamento no SUS. O SUS é do governo.
E aí ele tem que aumentar as suas despesas ali para atender esse aumento de demanda no setor hospitalar, setor médico. Então, percebe que, de certa forma, todos os agentes são mais ou menos afetados, mas são afetados dentro do processo da pandemia. Agora, se você for pensar quem tem capacidade, quando você olha esses 4 agentes, quem de fato tem capacidade para tomar alguma medida que possa afetar todo o sistema econômico? É o trabalhador por si só? Não, ele é o elo mais fraco aqui. Ele sozinho não consegue fazer nada. É o empresário? Também não. O empresário por si só, neste momento, tem muita gente que está vendendo o almoço para comprar janta, né? Está sem capital. Então ele não tem condições de fazer isso. É o sistema financeiro? O sistema financeiro é um sistema, né, intermediador de recursos. Ele capta recursos de um lado e passa para o outro. Se no processo de captação ele tem menos condições de captar recursos, agora ele vai ter menos condições de passar para o outro lado, né? O governo. Aí você falou assim, mas o governo também tem a sua restrição no que diz respeito, ele depende do quanto ele arrecada para ele poder gastar. Ok, é assim que funciona. Ele deveria arrecadar lá 100 e gastar no máximo 100. Ok? No processo de equilíbrio de contas seria isso. Mas neste determinado momento ele pode gastar mais. Até porque ele pode ser um impulsionador do processo produtivo. Se ele gastar mais, as pessoas compram mais, as empresas vendem mais, ele arrecada mais, o dinheiro volta para ele. Tem um ciclo dentro desse processo. É claro que assim, você tem que tomar muito cuidado com relação a isso, porque você pode desencadear ao longo do tempo um processo inflacionário. Mas hoje, na atual conjuntura, o principal problema não é a inflação. O principal problema é cuidar das pessoas. Nós vivemos um processo de pandemia. E quando você observa o que os países, né, mundo afora, estão fazendo, os governos estão gastando mais, né? Eles estão dando auxílios para a sua população, eles estão ajudando a socorrer empresas, né, a achar novas linhas de financiamento. Para quê? Para que a gente possa passar durante esse período. Então, as pessoas têm que ter em mente isso. Dos 4 agentes, aquele que tem maior capacidade e condições de fazer alguma coisa, se a gente é o Estado neste determinado momento. Okay? Dado que o sistema de mercado ele não conseguiu, né, ele não consegue por si só trazer as respostas e as soluções que a gente demanda. As pessoas precisam entender, né, então, para acabar com essa história dessa dicotomia economia-pandemia, elas precisam entender que o problema não é a economia. Né? O problema, sim, é a pandemia. Então, a pandemia trouxe um elemento em que faz com que gere escassez de determinados recursos e a economia é a solução. Ela tem que achar, né, novos mecanismos dada essa nova situação de escassez de determinados recursos. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse tipo de coisa? Né? Se você for, só para exemplificar isso, vamos supor, um determinado país produz soja. Aí por algum motivo você tem uma mudança climática e acaba com a sua produção de soja. Você fala, esse país aqui não vai poder mais consumir soja. Não, a economia acha uma solução para ele. Ele tem a possibilidade de importar essa soja de outro lugar. Ele pode comprar de outro país, naquele determinado momento, até que depois ele consiga restabelecer a sua produção. Então, veja só, a economia ela sempre está buscando alternativas, né? Mas você tem que ter a pergunta correta, né? A pergunta correta é assim, como a economia pode ajudar a combater a pandemia? Né? Como? De que forma? Né? Dada essa nova situação, que alternativas econômicas que a gente tem? Então, os economistas deveriam se debruçar, os economistas, os políticos, os empresários, os trabalhadores, eles deveriam se debruçar em cima disso e falar assim, olha, vamos achar novas soluções. Porque o que se verifica, as pessoas querem voltar
ao modelo que estava antes da pandemia, sem que a pandemia tenha ido embora. Isso não é possível, né? Se você faz isso, o que vai ficar naquele negócio? Vamos voltar, não está pronto, muita gente contaminada, para tudo de novo, né? Restrição social, corta todas as coisas. Vamos voltar de novo. Aí você vai ficar nisso, né? Sem ter resolvido as coisas. Então, o que a gente verifica, né? Assim, surgiram algumas soluções momentâneas dentro da pandemia? Surgiram coisas bem interessantes, como, por exemplo, o trabalho remoto. Então, tudo aquilo que dá para ser feito de forma remota, maravilha. As tecnologias ajudaram nesse sentido, o uso da internet, de aplicativos, então, foi perfeito, né? Ainda bem que tínhamos isso. Olha aí a economia achando algumas soluções, né? A questão do delivery. Olha, eu não me restringi agora só poderia ir em tal determinado lugar. Não, vamos ter o delivery. Mas o delivery implica eu ter pessoas, né, que precisam entregar os produtos. Tal. Eu não estou eliminando as pessoas, mas eu posso diminuir o número de pessoas circulando por aí. Daí aquelas questões de trabalhos essenciais, né? E desde que as pessoas tomem todos os cuidados necessários. Outra coisa que a gente verifica, né, a campanha de isolamento social, uso de máscara, busca por vacinas, por parte do governo, dos governos, né, de forma geral, um auxílio emergencial, que é fundamental, porque se a pessoa não pode sair na rua para trabalhar, ela depende desse trabalho. De onde é que ela vai tirar renda, né, para a sua subsistência? Não é o mercado que vai dar essa renda para ela. Né? Se você não tem renda, você vai pedir um empréstimo, a pessoa mas você não tem renda para comprovar aqui, não vou te dar um empréstimo. Então, neste momento, cabe ao Estado dar esse recurso, né? Porque ele é fundamental para garantir ao menos a subsistência dessas pessoas durante esse período. Mas se ele dá esse dinheiro, ele aumenta os gastos dele. Ele aumenta os gastos dele, só que essa pessoa vai no supermercado, ela compra produtos. Isso mantém as empresas produzindo e as empresas pagando imposto. Esse dinheiro volta para o Estado. Né? Então, isso as pessoas precisam ter em mente. Vai poder ser sempre assim? Não vai poder ser sempre assim, porque quando tudo voltar à normalidade, se você continuar fazendo esse processo, gera uma inflação gigantesca. Ok? Então, é importante entender essas possibilidades de soluções, né, que a gente tem. Mas uma coisa é fato. O Estado, ele é um elemento importante no processo de combate à pandemia, que é o principal problema, né? A partir do momento que ele conseguir resolver, né, ou amenizar essa questão da pandemia, ele consegue retomar os trilhos da sua economia. Você tenta fazer isso o contrário, né, ele colocar a economia em primeiro lugar, vai acontecer aquilo que nós falamos. Não existe economia sem pessoas. Se as pessoas estão todas contaminadas, se as pessoas estão morrendo, não tem economia. Então isso precisa ficar bem claro. Né? O ponto fundamental de todo esse processo, que tem que estar lá em todas as discussões, é a preservação da vida humana. É para isso que serve a economia. Né? Ela não serve, a economia não é um elemento que funcione, que tenha por fim ela mesma. Né? A economia ela está aí para ajudar a solucionar os nossos problemas e tentar trazer mais bem-estar. Bem, espero ter contribuído para essa discussão, né? Esclarecer algumas coisas, muitos conceitos básicos aqui, mas que são importantes serem lembrados. Eu espero que vocês possam compartilhar isso com outras pessoas e a gente se vê na próxima. Valeu!